Shalom, meus irmãos. Irmãos, é uma responsabilidade. E o meu filho mais velho me jogou isso aqui que me jogou duplicada confusão mental, porque eu sou muito bobão nisso aqui, viu? Sei de nada. Mas, mesmo assim, eu me alegro na presença do Senhor por estar aqui e podendo dividir com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos dado. Enquanto nesta manhã nós estávamos estudando com o Roche Francisco o assunto de Sávio, nos deixou muito alegres, porque para mim, eu estava falando com o pastor José Maria, que como pastor, nós somos acostumados a vivenciar o arroz com feijão, a base do português, bem fácil, mas quando você entra dentro da realidade para ver e ter uma visão à luz da Torá, não daquilo que nós chamávamos antes como Pentateuco, os 5 livros iniciais, nós começamos a ver a palavra de uma maneira diferente. E eu me alegro muito com isso. Eu me alegro muito porque eu lembro que o Senhor, Ele usou vidas no passado para nos trazer estas verdades. E a história e as reformas fizeram com que outros tipos de liturgia entrassem no nosso meio e nos levassem a isso. E quando muitos, como aconteceu naquela festividade, eu trouxe alguns pastores e eu os escandalizei, porque quando eles se depararam com a verdade, com aquilo que é a palavra na íntegra, eles ficaram assustados. Só vieram um dia, mas eu não me escandalizei, porque eu também passei por isso também. E eu ficava lutando na minha mente, mas quando o Senhor começou a abrir o meu coração, eu comecei a entender que é dessa maneira que tem que ser. E é dessa maneira que nós encontramos ao Senhor Yeshua HaMashiach de uma maneira profunda. Irmãos, o assunto passado, que hoje nós já estamos em Pessa, não é? Já estamos em Pessa. O assunto passado, que foi de Sávio, ordena. O texto que eu quero que os irmãos abram mais uma vez, nós iremos ler até o verso 13, do 8 ao 13, do capítulo 6 de Levítico, né? E nós iremos, pelo menos, estar comentando a respeito do sangue sacrificial. Há outros elementos que são postos como sacrifícios, como o trigo, né? Como os grãos, mas eu quero me parar mais no sangue sacrificial. O Roche Francisco começou a falar agora há pouco, falou de manhã, falou agora há pouco, a respeito da ceia do Senhor, não é? E esta ceia, que breve nós teremos aqui também, nós começamos a ver, em 1 Coríntios 11, do verso 23 em diante, fala a respeito deste assunto, que nos leva de uma maneira a vermos, pelo menos, esse texto e estes assuntos dentro da Torá de uma maneira à luz de Paulo, né? À luz dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Então, a palavra do Senhor diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele,
E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e lavará a cinza, e levará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Uma das coisas que me deixou intrigado é a expressão holocausto e sacrifício. Na minha vivência comum, eu achava que era só uma coisa só, para mim era uma só coisa. Mas o holocausto é aquilo que é posto sobre o altar e tem que ser transformado em cinza. Ele só poderia sair de cima da grelha do altar no último momento, quando tudo estivesse queimado. E nós entendemos o holocausto como fazer subir, queimar, e depois nós termos a cinza para ser levado para fora do arraial, num lugar limpo, segundo a ordem do Eterno. Depois vem o sacrifício, que tem uma tradução como aquele que aproxima. A função do sacrifício é aproximar a mim do Eterno, a você do Eterno. Mas hoje nós não temos o templo mais. No ano 70, o general Tito derrubou a cidade de Jerusalém, derrubando o templo, levando algumas coisas do templo, inclusive o candelabro que está dentro de uma das colunas de Roma, representado. É por isso que eles fizeram uma cópia hoje, por causa daquele candelabro. Mas diz alguém que o Vaticano tem ele em sua posse, e parece que o Estado de Israel negocia a restituição daquele candelabro. Então, meus irmãos, tudo isso nos faz entender uma coisa, aquilo que o Rocha Francisco falou: lutei para compreender e quase não compreendi. Compreendeu, mas com muita dificuldade. É difícil, irmãos. Este assunto é super difícil, mas é um assunto de grande profundidade. Mas houve uma coisa comigo, que eu precisei fazer uma alegoria, para que eu pudesse entender, dentro daquilo que você acabou de falar agora há pouco. Eu convidei, isso alegoricamente, mas ao mesmo tempo que você está meditando, orando, buscando, você está com a presença de Yeshua em você, perto de você. Eu disse: Senhor, eu não me entendo, mas eu quero te convidar para que você venha e me explique de uma maneira melhor tudo o que está nesta paraxá. E ele não somente veio, mas ele também veio também. Os irmãos entenderam o que eu falei? Ele não somente veio quando eu o chamei, mas ele veio. E esta é a razão de nós estarmos aqui e pronunciarmos com firmeza o nome de Yeshua HaMashiach como o centro principal, o propósito principal do nosso culto e também de todo este sacrifício que foi efetuado no passado. Quando eu cheguei pela manhã, eu acho que o Rocha percebeu, eu estava conversando com alguém ali, e esse alguém chegou, disse: pastor, eu tenho que procurar o Rocha Francisco e procurar qualquer outro, ou o pastor José Maria, para me explicar a Torá, porque eu não entendo, não concebo a Torá, eu não entendo. Eu estou na igreja, eu ouço uma coisa, porque ele é de outra igreja, vem para cá, por amar a palavra, não é de uma maneira
profunda, mas o que acontece quando nós começamos a conversar com ele, eu disse: meu irmão, toda a Torá, ela é vista de Gênesis a Apocalipse. A Torá, ela é tudo, porque tudo está na pessoa de Yeshua HaMashiach. Então, a pessoa de Yeshua HaMashiach, ele é a própria Torá. Então, tudo o que acontece que os sacerdotes Cohen, eles fizeram, o Cohen fez, praticou por ordem do Eterno, ele fez mostrando ao povo de Israel que o desejo do Eterno era não somente estar em um ato sacrificial ou memorial, mas ele estava querendo. Por isso que eu falei sobre vem. E ele veio para dentro também, porque no dia que eu o convidei para que ele viesse e reinasse, então ele veio e reinou. Aí eu passei a entendê-lo. Então, meus irmãos, sacrifício, primeiro ponto, sangue sacrificial. A palavra do Senhor diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todo o sacrifício era através do sangue, isso aí falando a respeito de remissão. Trazer o homem, por causa dos seus pecados, à presença de Deus e apagando do homem todos os seus pecados. E ele diz da sua própria palavra, ele toma as nossas transgressões, toma os nossos pecados, pega tudo e joga onde? Os irmãos lembram o texto que diz: lança no mar do esquecimento. Então, que é importante para nós que o nosso Eterno, o nosso Deus, ele não é um Deus onde, quando ele faz alguma coisa para mim, ele fica lançando um enrosto: eu fiz isso, mas você não se lembra que eu fiz isso para você, você é ingrato comigo. Não é assim, não é assim. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, ele se entristece por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado. A Bíblia fala que ele, o Espírito do Senhor, ele geme por causa das nossas vidas, ele geme com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis são gemidos inexplicáveis, não está dentro do dicionário do Aurélio, não está dentro do conhecimento do homem, não está dentro da minha capacidade, mas o próprio Eterno, só ele compreende este gemido inexprimível por mim e por você. Se o mundo entendesse o que o nosso Pai, Senhor das luzes, o nosso Deus, o soberano, ele passa por nós, esse mundo nos trataria de uma maneira diferente. Mas eles não conhecem o nosso Senhor. É por isso, meus irmãos, que aqui fala que o Senhor Jesus Cristo, ele, quando estava aqui na terra cumprindo o propósito desse texto aqui, ele foi chamado de quê? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus está escrito assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de existência, sendo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este Yeshua HaMashiach, ele é o centro do nosso culto, ele é o centro da nossa adoração, e ele está aqui, e nós estamos aqui por causa do seu sangue, que um dia foi vertido por nós, lá na cruz do Calvário, e essa é a razão da nossa segurança. E ele disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como ele voltou para nós? Através do Ruach HaKodesh, o Espírito da promessa, que no dia do final de Homer, de Shavuot, assim como ele entregou nas mãos de Moisés a lei,
no dia de Shavuot, ele entregou o Espírito para os que aceitaram a ele, que seguiram a ele. E é isso o que nos fortalece, irmãos. Aquele sinozinho que bate quando nós cometemos alguma falha, quando erramos, quando pecamos, aquele sinozinho que fala no nosso coração, esse é o cumprimento da promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas Mateus 26, diz assim o texto: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Parece que é algo estranho, mas sacrifício é isso, irmãos, é internalizar a pessoa de Yeshua em nossas vidas através de um ato de fé. Se tornar participante do sacrifício vicário de Yeshua. João 6,56 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Por causa desta palavra e desse texto, que os que seguiam o Nazareno eram chamados de antropófagos no Império Romano. Sabiam disso? Nós éramos chamados, se nós vivêssemos naquela época, de comedores de carne humana. Esse é um povo que come a própria carne deles mesmos, são devoradores de carne humana, porque eles não entendiam o que o Senhor falou. Mas, irmãos, o sacrifício é esse, é internalizar a pessoa de Yeshua em cada ato, em cada atitude, em cada momento que nos aproximamos dele. O texto fala, irmãos, a ceia, a Seudat Hadon, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Internalize o meu corpo. Cada um de vocês internalizem o meu corpo. Ele é partido por vós. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos participar. Então, nesse momento, o meu DNA espiritual se torna semelhante ao seu. O meu DNA, através de Yeshua, se torna igual ao seu. Não há separação. É por isso que não se concebe um grupo de redimidos, de pessoas que professam o nome do Senhor, com divisões, com contendas, com brigas, com separações, mas nós somos um só corpo em Yeshua HaMashiach. Ele é o cabeça, Ele é aquele que nos guia, que nos conduz, Ele é o cabeça, nós somos parte dEle. E essa é a razão de estarmos firmes. Uma das coisas que me emocionou muito foi aquela passagem quando o Shulam falou que pode-se andar o mundo todo e perguntar sobre Rambam, pode-se perguntar sobre Akiva, pode-se perguntar sobre esses rabinos todos da história de Israel, eles não conhecem, mas se for lá na Amazônia, lá no profundo da Amazônia, lá naqueles igarapés, e perguntar: conhece Jesus? Eles dizem: eu conheço Jesus. Por quê? O trabalho foi bem feito, o Espírito Santo, Ele se encarregou através da sua vida e da minha vida, usando a minha vida e a sua vida, Ele se encarregou de avançar com este nome, de propagar o nome do Senhor sobre a face da terra. E meus irmãos, hoje quando eu cheguei, José Maria disse: não se aproxime de mim, eu estou gripado. Você sabia que eu considero a nossa fé como
uma santa bactéria. Estou falando num ponto, porque contamina, irmãos, contamina. A presença do Senhor na nossa vida provoca uma contaminação santa, ao ponto de alguém perguntar a razão da nossa fé. Por que você é assim? Por que você age assim? Por que você fala assim? Por que você procede assim? Você vai dizer: eu tenho um Senhor que está sobre a minha vida, Ele está sobre a minha cabeça, e Ele me conduz, e eu o respeito, eu o honro, eu o adoro, eu o sirvo em espírito e em verdade. Então, não foi em vão o que o Senhor Yeshua fez no Calvário. O sangue do sacrifício, ele ainda continua presente na face da terra para salvar e libertar aquele perdido. Mas o texto fala que o fogo, ele estará sobre o altar e não se apagará. Sabe o que é esse fogo para mim? No momento, é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo está sobre você. Porque a palavra do Senhor diz que no dia de Shavuot, quando a igreja, cumprindo-se o dia, segundo a tradução na Bíblia, diz, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. A tradução do som, do barulho, da explosão, no grego diz dunamis, que é a origem da palavra dinamite. E esta palavra dunamis, ela foi tão alta que a cidade naquele período estava repleta de pessoas de vários lugares. E todos afluíram para aquele local. E quando lá chegaram, encontraram pessoas simples e perguntaram: não são simples pessoas, mas nós os achamos falando na nossa própria língua de onde nós viemos. Eles eram judeus, mas eles falavam líbios, eles falavam partos, eles falavam elamitas, eles falavam outras línguas. E eles começaram a ouvir o testemunho de Yeshua através de pessoas simples, cheias do Espírito Santo. Está difícil para mim e para você? Judaísmo não prega isso. Judaísmo prega tradicionalismo através de uma regra pesada, mas o judaísmo messiânico crê na palavra na íntegra, e a palavra na íntegra fala a respeito do derramar do Espírito sobre aquele que crê. E se você crê, o Senhor vai fazer sobre a sua vida, Ele vai te usar. E você vai ver que algo maravilhoso acontece através da ação do Senhor sobre você. Eu quero falar uma coisa para você interessante. Já ouvi de pessoas dizendo: eu não sabia o que falar naquele momento, mas de repente me veio um ímpeto, uma autoridade, e eu comecei a falar. Porque o Senhor põe a palavra, que aquele que precisa ouvir, ouça, porque quem fala é Ele, mas quem é o instrumento para ser usado e falar somos nós, é você e eu. Então, o sacrifício ainda não morreu, o fogo continua ardendo, o Espírito está presente. Eu prego sempre que o Espírito, ele é como um balão que está sendo inflado, e este inflado para o balão é o fogo. E o fogo, ele está presente, inflando, quando chegar no momento, então o Senhor vai nos tomar para Ele, porque a palavra diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. E as coisas estão anunciando que está acontecendo coisas que nunca pensávamos acontecer, como nesses dias. Alguém provocando alguém grande. Antigamente se provocava gente pequena, mas provocar russo é a mesma coisa de dizer:
lagartixa provocando sucuri, não é? Mas precisamos entender que existem coisas que o Senhor da história permite que aconteçam. Então, meus irmãos, Deus está pronto para agir, e Deus quer que cada um, se está afastado, busque fazer sempre uma techuvá, buscando aproximar-se do Senhor, retornar para o Senhor, para que Ele possa te usar em tempo oportuno, porque o Espírito, Ele está sendo dado para todos os seus. A palavra do Senhor em Hebreus diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, meus irmãos, nós temos alguns conceitos a respeito de corbã, de sacrifício, ou corbanot, no lado plural. O olá, que é a parte da oferta que é completamente queimada sobre o altar. O mirá, que é a oferenda de farinhas e grãos. E o shelamim, que é a oferenda pela paz. Aí depois vem a oferenda pelo pecado, ratá. E a outra parte, que é a oferenda pela transgressão. No caso, o Senhor, Ele já faz tudo isso em nosso favor. Eu quero que você, meu irmão, que abraçou esta causa, saiba de uma coisa: o que o Senhor está fazendo no mundo não é algo pequeno, é algo grande. É algo grande. Alguém foi reclamar, até mesmo, eu acho que, dizendo a respeito de Yeshua, que é um problema. O irmão lembra daquele judeu ortodoxo, que é um problema e que não consta na Torá, e dentro dos requisitos para que ele seja verdadeiramente o Mashiach esperado por Israel, ele não traz nada. Aí alguém respondeu, não sei se foi o irmão, ou alguém respondeu: ele não traz segundo você, mas uma coisa é certa, ele é o Mashiach, e está seguindo a ele mais judeus, não sei se era 200 mil, é muita gente. Em Israel já tem, parece que 200 mil judeus que creem no Mashiach, isso incluindo rabinos. E aquela pessoa pôs assim num tom de chocarrice, brincadeira, e crescendo o número, e aumentando o número. Então, Yeshua, ele está promovendo o retorno dos seus, e nós estamos nos aproximando desse dia. Então, tudo o que a palavra fala na Torá está nos livros chamados históricos, estão nos salmos, estão nos profetas, está também em toda a Brit Hadashah. Tudo está sendo baseada na Torá. A Torá é o centro de tudo. E quem é a Torá? Yeshua HaMashiach. Ele é a Torá. Então, que este sangue, o sangue da expiação, o sangue vertido no Calvário, continue vivo na minha vida, na sua vida. E o maligno não pode nos tocar. Por quê? Porque nós somos marcados pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Amém?